A chuva é um dos elementos mais importantes assim, para a civilização. É a fonte da água, né? E ela, dentro das ciências atmosféricas, a chuva ela representa o resultado final de uma série de interações que acontecem e que podem levar a uma chuva rápida, 20 minutos, acabou, ou pode levar a uma chuva que leva uma semana e não sai do lugar, como essa que a gente tem observado no Rio Grande do Sul essa última semana, os últimos 10 dias, né? O que a gente tenta entender? Primeiro a gente quer prever a chuva, a gente quer dizer para as pessoas onde vai chover, quanto que vai chover, quanto tempo vai chover. E isso é realmente um grande desafio. Apesar da gente já ter melhorado muito desde o início das atividades de previsão mais quantitativa, né? Ainda é algo que a gente erra muito. A quantidade de chuva, quanto tempo vai chover, em que lugar. Você pode estar aqui num local, chovendo muito, você anda 1 quilômetro e não está chovendo nada. Então, ela tem essa característica, ela é muito localizada, mas ela pode ser muito ampla, pode cobrir um estado inteiro, como no Rio Grande do Sul, né, nesses últimos dias, e persistir durante muito tempo. E os processos que levam à formação de chuva têm muito a ver com o local. Então, se é uma cidade, uma região urbana, se é uma floresta amazônica, se é uma região árida, tudo isso vai influenciar no processo de formação das nuvens e, portanto, da chuva. Porque o que é a chuva, né? A chuva é a formação, passa pela formação de gotinhas pequenininhas ou de pedrinhas de gelo, né? A boa parte da chuva numa tempestade foi gelo. Mesmo que a gente não veja granizo caindo no chão, ela passou pelo processo de gelo. E como é que ela se forma? Como é que a poluição do ar afeta a formação dessas gotinhas, né? Tudo isso são aspectos que foram, aos poucos, sendo destrinchados nas pesquisas e sendo incorporados, de alguma forma, nos modelos de previsão. De forma que a gente partiu de uma situação 30, 40 anos atrás, em que a previsão era extremamente genérica, para algo que nós temos hoje, que já é muito mais específico. Falo para você que vai chover na cidade de São Paulo à tarde, né? E que provavelmente mais do que 50 milímetros, né? Então, dá esse detalhe. Na verdade, os usuários querem muito mais, querem saber exatamente, né? Isso está dentro, vamos dizer assim, da fronteira do conhecimento, existe muita incerteza e o trabalho da pesquisa é tentar reduzir essa incerteza, né? Dar algo um pouco mais concreto. Os desafios da previsão do tempo ou da previsão do clima e avaliação das projeções de mudanças climáticas evoluíram muito, né? Mas, no contexto de mudanças climáticas, a gente tem muita novidade, coisas que nunca aconteceram antes, né? Então, se você conseguia fazer muita coisa com técnicas estatísticas, né? Médias, quanto que chove no verão, no inverno, você tinha médias e os desvios da média não eram tão grandes. Na hora que você entra com mudança climática, os desvios são muito grandes e acontecem fatos inusitados que nunca aconteceram antes. Então isso é um desafio monumental, né? A gente vê extremos de chuva ou secas, ondas de calor que são muito mais intensas e mais amplas, pegam áreas muito maiores do que acontecia antes. Então, não basta só olhar para o passado e dizer, não, o clima aqui é assim. O clima está mudando, ele não está constante, está mudando. A ocorrência de eventos extremos está aumentando, né? Então, esse cenário de mudanças climáticas nos leva a refletir sobre os fundamentos, né? Nós temos que incorporar
nas nossas previsões os processos físicos associados ao aquecimento global e com isso, melhorar a nossa visão de futuro, né, de como é que vai ser o clima da Terra. Acontece que nos últimos anos, nós tivemos a prova de que o que se falava na ciência era de fato verdade. Inclusive, um dos exemplos assim, marcantes do aquecimento global é o derretimento de geleiras, né? Imaginem vocês que o derretimento das geleiras na Groenlândia afeta o nosso tempo aqui, por uma razão muito simples, porque tem uma corrente oceânica que vai indo, vira a corrente do Golfo, passa aqui no norte do Brasil, ao norte do Brasil, no Atlântico, né, vai pela corrente do Golfo, chega na Groenlândia. Essa corrente ela mergulha e volta. Só que com o derretimento das geleiras, ela não está conseguindo ir e mergulhar. E então o calor vai ficando para trás. Então essa corrente vai mais devagar e vai juntando calor nos trópicos, no Equador. Isso afeta assim, diretamente o clima na região norte do Brasil, da região nordeste, né? E aí é uma região que está passando por extremos. As secas e cheias, enfim, na Amazônia são mais frequentes do que eram. Então a atmosfera está nos provando que isso é real, que não era uma imaginação da ciência, era algo que estava nas projeções, é algo que estava sendo pesquisado como sendo o que viria a acontecer. Agora já está acontecendo. Então é muito mais difícil hoje você negar que exista essa componente. As temperaturas, se você pega registros de temperaturas, você vê que elas estão... Cada ano você bate recordes, aqui em São Paulo mesmo, cada ano você bate recorde, mais quente, mais quente. Isso não dá para negar, é algo concreto. Então, hoje, as mudanças climáticas, acho que o leigo já está convencido de que isso existe. Você ouve as pessoas falarem sobre isso. Olha só, uma enchente aqui ou uma seca ali, isso daí já é mudança climática. Então mudou muito. A Amazônia, ela, vamos dizer assim, a Amazônia é floresta, sem desmatamento, né? Como é que funciona? Você tem a predominância de entrada de ar do Atlântico, um ar úmido que vem do Atlântico, ele vai encontrando a floresta e formam-se nuvens e chove, forma nuvens e chove. Então esse ar vem e vai sendo reciclado. Forma nuvem, chove até chegar aqui no sul. Quando você tira, vamos supor que você tirasse completamente a floresta, esse ar do Atlântico ia vir direto para o sul. Isso a gente consegue fazer em simulações em computador. Você troca o chão, tinha floresta, você põe uma pastagem, né? Aí o ar passa direto, chove muito no sul e chove menos na Amazônia, porque é a floresta que está promovendo essa reciclagem da água que vai entrando, né? Agora, o que acontece é que o desmatamento não é total, né? Você tem lugares que tem desmatamento, outros não. Isso causa, quando você desmata um pouquinho, até aumenta um pouco a chuva, porque você ajuda a atrapalhar esse ar que vem vindo, ele vai aos trancos e barrancos, sobe, forma nuvem e chove. Passou de um certo ponto, você começa a afetar a temperatura, né? A temperatura no lugar desmatado, sem dúvida, é mais alta. O solo na região desmatada, ele seca na estação seca. Na estação chuvosa, volta a umedecer. Quando você tem floresta, não seca nunca. Ela permanece úmida, né? Está sempre alimentando as árvores evapotranspiram, mantém a umidade no ar, né? Então, a floresta, ela age diretamente no clima local, mas tem impactos remotos também, né? Você começa a ter muito desmatamento, você muda a temperatura, mudou a temperatura, mudam as correntes de ar, pronto. Isso daqui pode ser transportado, essa informação,
pode ser transportado. A gente fala do processo não linear, complexo, foi estudado desde os anos 60, você tem uma borboletinha batendo asas aqui no Rio de Janeiro e isso vai afetar daqui a uns dias o tempo lá em Nova York, né? Então, isso pequenas causas podem ter grandes efeitos, né? É uma das questões básicas da dinâmica do ar, né? É justamente isso, que pequenas causas podem gerar grandes efeitos. E o desmatamento já não é tão pequena a causa, né? Porque já tem grandes áreas desmatadas, isso acaba tendo impactos remotos, né? Não só localmente. Localmente, todo mundo sabe que o lugar que desmatou está quente e seco, na estação seca. Na estação chuvosa, cresce e tal, a vegetação, mas não aguenta como a floresta, né? A floresta passa pela estação seca sem problema nenhum, nem seca as folhas. As raízes captam água nas profundezas e ela permanece verde. Não é como nas latitudes médias que as árvores secam. Na Amazônia não seca, mas as pastagens secam, né? Então muda muito, né, o ambiente local com possíveis impactos remotos. Uma das modificações que a gente pode ter da superfície é justamente uma área urbana. A área urbana você muda totalmente, você tem concreto, asfalto e poluição, né? Então, o projeto Go Amazon teve como objetivo justamente entender um pouquinho melhor a interação de uma região urbana com a floresta em volta, e envolvendo não só aspectos de aquecimento local por causa do asfalto e do concreto, mas também como é que essa poluição afeta o ambiente. Tem um efeito quase que direto, que é toda vez que você tem poluição, as reações acabam produzindo ozônio. E o ozônio, trafegando ali em cima das árvores, ele é danoso, ele é irritante, né? Ele afeta a vegetação. Mas tem um outro efeito que foi muito bem conduzido durante o Go Amazon, que é o efeito na formação de nuvens, né? As gotinhas na nuvem, para se formar, elas precisam de uma superfície, uma poeirinha, um cristalzinho de sal, né? E quando você tem poluição, você aumenta muito essa quantidade de possíveis núcleos onde as gotinhas vão se formar. Então você altera o jeitão da nuvem. Então você tinha, lá no Go Amazon, você tem Manaus, os ventos predominantes de leste para oeste, e então do lado, depois de passar pela cidade, você tinha a pluma de poluição, você sabe exatamente onde está, você pega um avião, você começa a atravessar essa pluma para cima, para baixo, medindo os compostos químicos, as partículazinhas no ar, etc. E detectou uma diferença bastante grande. E qual que é o impacto disso nas nuvens, né? Quanto mais poluído, mais difícil é para essa nuvenzinha de algodão, assim, que você vê pequenininha, chover. Na Amazônia ela chove, quando o ar está limpo. Quando o ar está limpo, ela chove. No mar, no oceano, também elas chovem. Você polui, elas não chovem, elas crescem, desaparecem, elas promovem um umedecimento da atmosfera. Eventualmente você vai ter uma nuvem profunda, que tem gelo e tal, que vai chover. Mas essas nuvenzinhas pela manhã, né, uma chuva lá pelas 10h30, assim, é coisa de mar e do Mar Verde, o Green Ocean, que foi o apelido que a Amazônia levou depois que se descobriu que ela tinha a mesma característica de ter nuvenzinhas pequenas chovendo, mesma coisa que acontecia no Mar Azul, os oceanos. Então, o Go Amazon, a palavra Go é Green Ocean, né?
parece que é Go Amazon, vá para a Amazônia, mas o GO é Green Ocean, é entender esse processo de interação da poluição com a formação de chuvas. Acontece em regiões urbanas e acontece quando tem queimadas também. Quando você tem queimadas, você aumenta a quantidade de partículas no ar imensa. As nuvenzinhas não chovem, as pequenas não chovem. Então, a Amazônia é um Green Ocean na época das chuvas, né? O LBA é um programa que teve início nos anos 90, basicamente. Na metade dos anos 90 começou. Na década anterior, nós tivemos algumas campanhas pequenas com grupos estrangeiros vindo para a Amazônia para fazer medidas de chuva, temperatura, de composição do ar, né? Mas essas equipes, elas tinham alguns brasileiros, mas os brasileiros tinham um papel secundário. Eles não eram os idealizadores e ficavam, assim, numa posição não de liderança, de participar, ajudar aqui, ajudar ali, e às vezes nem o nome nos artigos científicos aparecia, né? Então, convencidos de que assim não dá, né, a comunidade de meteorologia aqui, especificamente aqui na região de São Paulo, né, nós começamos a pensar no projeto, mas que ele tinha que ser diferente. Ele tinha que ter fortes lideranças brasileiras para poder falar de ciência com os participantes de fora, de igual para igual, né? E tinha que ter algumas coisas fundamentais, que é formação de pessoal, formação de estudantes no ambiente de pesquisa de campo e também depois no tratamento dos dados, enfim. Qualquer projeto que fosse participar tinha que ter essa componente de educação. Isso era básico, né? Aí houve muita interação, aí começou com as pessoas mais da área de clima, mas aí já estava começando aquela noção de que o clima ele é o resultado de uma interação entre a superfície, as atividades humanas, enfim, era uma área interdisciplinar. Então, para entender como é que o clima ia mudar, a gente precisava olhar para a floresta, para o desmatamento, para as queimadas, enfim, essa visão integrada que acabou levando ao nome do LBE, Large Scale Biosphere Atmosphere Experiment in Amazônia, né? Biosfera, atmosfera, um experimento de grande escala, biosfera, atmosfera na Amazônia. Eu, particularmente, participei desde o início das reuniões e eu tinha a convicção de que vinha novidade, a gente ia descobrir um monte de coisa, que não podia deixar todas essas descobertas na mão do pessoal que vinha de fora, tinha que ter participação brasileira. E, naquela época, eu já tinha tido alguns projetos da FAPESP na área experimental, fazendo medidas aqui no interior de São Paulo, e então eu submeti já desde o começo recursos para as campanhas intensivas. O LBA tinha uma parte que era permanente, medidas permanentes com torres de 50, 60 metros. Hoje a torre mais nova tem 300 metros de altura, né? Naquela época as mais altas eram da ordem de 60 metros, né? A floresta ia até 30, 35 metros e você ainda tinha um pedaço da torre por lá de fora, né? Essas torres, em uns 10 ou 15 lugares, eram permanentes, ficavam lá medindo direto. E a gente fazia campanhas intensivas para entender melhor o que estava acontecendo. A primeira campanha que eu participei, que eu liderei os esforços aqui pelo lado brasileiro, pelo menos a componente meteorológica, né, foi de dezembro de 98 a fevereiro de 99. Né? Essa foi uma campanha que foi muito curioso, porque a gente estava reunido
lá em Cachoeira Paulista, no INPE, estava reunido, aí baixou apareceu lá um visitante na reunião, um americano, chamado Ed Zipser. O Ed Zipser eu conhecia de quando eu estava fazendo doutorado lá nos Estados Unidos, teve uma reunião e eu o conheci. Era uma pessoa com uma cabeça incrível, especialista em meteorologia tropical. Ele apareceu na reunião e veio falar comigo. Ó, nós estamos querendo fazer uma campanha na Amazônia para validar os produtos desse satélite novo, o TRMM, Tropical Rainfall Measuring Mission, TRMM. Nós queremos fazer uma campanha TRMM LBA. Topa? Você topa? Né? Basicamente assim. Falei, vamos lá, vamos fazer. E foi um espetáculo de campanha, porque na hora que nós demos ok, que eles conseguiram as licenças, eles vieram com uma quantidade de equipamento enorme. Eu consegui um recurso da FAPESP para bancar a nossa equipe, né, e poder falar de igual para igual com eles. E nós passamos mais de 2 meses fazendo medidas, treinando estudantes. Nós temos... que estudantes que a gente levava? A gente levava a meninada com 18, 19, 20 anos. Levava para o campo, para o meio da floresta, para os pontos onde tinha que lançar balão, tinha equipes grandes. E esse pessoal, vamos dizer assim, 90% é hoje pesquisador, muito ativo, muito engajado. Não só aqui no Brasil, tem alguns que nós exportamos para os Estados Unidos, imagina. Tudo gente formada no campo nessa primeira campanha, né? Era tudo muito inicial, mas nessa primeira campanha, depois na seguinte, nós fizemos uma seguinte, na época de transição entre a estação seca e a chuvosa, setembro até novembro de 2002. Essa também foi bem significativa, já tinha muito mais recurso brasileiro, né? Teve participação de fora, mas nós já tínhamos crescido, 3 anos depois da primeira, a gente já tinha crescido, né? Em termos de comunidade, de equipamentos e tudo mais. E nessa campanha é que surgiu o nome da Amazônia, o apelido da Amazônia, do Green Ocean, que foi uma publicação na Science das medidas com avião, comparando as nuvens no Green Ocean, na Amazônia Verde, na estação chuvosa, e com o Mar Azul, né? As medidas lá no mar, né? Então, foi uma época em que a gente se reunia, o LBA tinha um comitê científico que envolvia todos os líderes de projetos que tinham recursos brasileiros, estrangeiros, era um fórum bem amplo, umas 30, 40 pessoas, com formações diversas. Você tinha o pessoal de clima, pessoal de biologia, botânica, agronomia, os químicos olhando para a poluição. Era uma comunidade completamente interdisciplinar, que teve no início muita dificuldade de falar entre si, saber o que um estava falando para o outro entender, né? Então foi uma escola para todos nós de como levar uma pesquisa interdisciplinar, multidisciplinar em frente. E esse caldo, vamos dizer assim, de culturas ali naquele momento, abriu todo um novo horizonte. Teve a formação de muitos estudantes nesse ambiente, aprendendo a pensar multidisciplinar, né? Muitos deles hoje são professores, pesquisadores nas universidades, nos institutos na Amazônia, aqui também, mas na Amazônia, formaram grupos que aprenderam a fazer essas pesquisas naquele momento que a gente estava abrindo caminhos, né? A gente não sabia exatamente como é que faria isso, mas foi extremamente bem sucedido, né? E, claro,
as comunidades evoluem, aquele momento era o início mesmo, foi o empurrão inicial, e aí os grupos foram se estabelecendo, ganhando independência. Hoje as pesquisas são feitas, continuam sendo feitas com parcerias de fora, mas já não é, não é aquele espírito de corpo, nós somos LBA, né? Agora cada um tem seus projetos, amadureceu muitíssimo, né? Você tem pesquisas de ponta acontecendo o tempo todo, aparecendo descobertas novas, né? Mas o início foi assim, foi mais sofrido, tal, mas muito interessante. Teve essas atividades, teve um grupo da NASA que fez algumas pesquisas lá em Manaus e Belém, teve um grupo da Inglaterra que foi para Rondônia. Começaram vamos dizer assim, apontar que tinha coisa interessante para ser aprofundada, né? Mas era coisa muito, sim. E o que acontece é que hoje, tudo que você descobre em termos de pesquisas de campo, assim, você quer levar isso para dentro dos modelos de previsão de tempo. Naquela época, os modelos erravam assim barbaramente na Amazônia. Então essa era uma motivação grande para o pessoal de fora, né? Nós precisamos dar um jeito de levar para o modelo as coisas mais realistas, né? E evoluiu bastante, ainda não está perfeito não, mas evoluiu muitíssimo em função disso, né? A grande motivação, vamos dizer, dos órgãos internacionais, a Organização Meteorológica Mundial, os grandes órgãos de meteorologia do mundo, é sempre melhorar a previsão de tempo, previsão de clima, as mudanças climáticas. Se você não está conseguindo acertar o básico na Amazônia, tem algo que está faltando, né? Porque a Amazônia é muito grande, então o impacto é muito grande também no globo, né? Não é só aqui. Então foi crescendo, foi se aprofundando e os resultados foram sendo levados para os modelos de previsão e nos trouxe até hoje num outro patamar, né? Com certeza, tem alguns lugares, poucos, mas tem alguns lugares que têm séries de dados mais longos e são importantíssimos, são a base para a gente realmente constatar mudanças, né? Se você pode usar, por exemplo, como exemplo, você tem lá a cota de inundação do Rio Negro, perto de Manaus, né? Você tem séries muito antigas, porque o pessoal media, né? Até onde chegava a água na régua. Com isso, você consegue identificar períodos secos, períodos chuvosos, né? O rio, ele integra, né, o clima daquela região, né? Então, você diz, não, o desmatamento está provocando isso, aquilo. Como é que era quando não tinha desmatamento, né? E aí está indo um pouco mais longe, existe toda uma atividade dos chamados testemunhos do gelo, né? O ar da Amazônia sobe os Andes, lá nos Andes neva e tal. O pessoal faz os testemunhos, tira uma coluna de gelo e aí começa a analisar. E lá naquela análise, descobre que as queimadas da Amazônia chegavam lá. As queimadas, vamos dizer assim, naturais ou das pessoas que estavam lá, enfim, chegavam lá. E pode contrastar com o que a gente mede hoje, né? Isso você volta milhares de anos para trás, né? Porque o testemunho de gelo, quanto mais fundo for, mais para trás você vai, né? Então isso é fundamental para a gente entender as mudanças que ocorrem em escalas de décadas, né? Será que a gente consegue modelar isso? Se a gente conseguir modelar isso, tem uma chance da gente ter sucesso em modelar o futuro, né? Então é parte fundamental entender o passado e procurar os dados que, assim, são indiretos muitas vezes, os anéis das árvores, os anéis de crescimento, coisas que o pessoal de paleoclima desvenda, né? E que traz também nessa visão interdisciplinar para uma discussão do clima, como é que o clima mudou. O clima da América do Sul, o clima do Brasil,
ele é afetado diretamente pelas fontes de umidade, né? Fonte de umidade principal são os oceanos evaporando água, né? Floresta também evapora água. E você tem o transporte dessa umidade toda para o sul. As chuvas que se formam no centro-oeste, no sudeste e no sul do Brasil têm uma grande componente do ar que veio da Amazônia, que estava lá no oceano, passou pela Amazônia e veio aqui. Tem até o nome dessa corrente de ar, que é um rio voador, né? É como se fosse um rio passando a mais ou menos 1000 metros de altura, né? Não é água líquida, é vapor d'água, né? Mas alimenta as chuvas aqui no sul, né? Nós acabamos de passar por um El Niño. O El Niño é o aquecimento das águas ali na costa do Peru, um lugar que normalmente é de água fria, né? Quando isso acontece, começa a chover num lugar onde normalmente não chove. E chuva, assim, numa região, impacta as outras. Não a água que cai, mas as correntes de ar que ela provoca. Então, nós tivemos uma seca na Amazônia, tivemos muita chuva no sul, né? São os impactos típicos de El Niño. Só que El Niño também não é a única coisa que afeta, né? O que acontece no Pacífico, lá na Austrália, o que acontece no Índico, acaba vindo para cá também a influência. É o que a gente, em clima, chama de teleconexão. É algo que acontece numa região e afeta a outra. Vai a influência pelo ar, é como se fosse uma ondinha. Você joga uma pedra na piscina, forma ondinhas. A nossa pedra na atmosfera é uma nuvem de tempestade, ou um agrupamento de nuvens, que é muito mais eficiente. Então você tem lá, hoje, por exemplo, nós estamos vendo essas chuvas contínuas no Rio Grande do Sul, que levaram a enchentes, porque elas não param, elas não vão embora. Não é uma frente que passa e vai embora, ela está lá, parada. A origem delas vem lá a origem dessa estacionariedade, de negócio ficar parado, está no Índico, está no oeste do Pacífico, na parte central do Pacífico, que forma um padrão parado e que mantém as condições para a formação de chuva no Rio Grande do Sul, né? Então, quando você tem um evento como esse, sempre tem a tendência a tentar simplificar, dizer, não, é porque desmatou a floresta, então está chegando mais água. Mas não é só isso, tem vários ingredientes, né? A floresta contribui, remover floresta não foi removida totalmente, né? Então não é um efeito assim tão forte, né? Mas tem um efeito, o El Niño, Laninha e as teleconexões também. Então você tem vários ingredientes para explicar chuvas constantes num determinado local. Isso, por serem constantes, não para, inunda, né? Esse é um evento parecido com esse. Você volta para trás, nos anos 40, em 1941, teve uma inundação no Rio Grande do Sul parecida com essa, né? Só que este ano, já assim, em poucos meses, já é a terceira que está acontecendo. Está acontecendo com mais frequência. Você passou décadas em que não acontecia. E, de repente, você teve em setembro, você teve em novembro e agora, de novo, em maio, né? Está acontecendo mais, né? Então, a teleconexão aí está funcionando. Por quê? Porque os oceanos estão aquecidos, então o Índico está aquecido, formam chuvas muito fortes, e está parado lá, a chuva fica parada lá, então o trem de onda fica parado e acaba influenciando aqui. Então, a grande questão do clima é que você não pode ter um olhar só local, né? Você tem que ter uma visão
do todo, pensar em tudo aquilo que pode afetar o clima de um determinado local. Então, nós temos o costume sempre de falar muito de El Niño, Laninha e tal, e realmente no Brasil tem um impacto grande. Acontece que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Nordeste brasileiro. Nordeste brasileiro, em anos de El Niño, tinha seca. Esse ano não teve seca. Choveu. E choveu por quê? Porque o Atlântico estava quente. E está grudado lá. Então o efeito do El Niño se diluiu e dominou o efeito do Atlântico. E aí que a gente vê como a gente vai aprendendo novos aspectos, né, na interpretação e na previsão para o ano que vem, né, vem uma laninha. Como é que vai ser? Bom, se fosse a laninha de sempre, né, seria, a gente sabe como é que costumava ser, mas não está sendo mais, né? Então tem muita coisa evoluindo. Nós estamos entrando numa laninha, as perspectivas são de chuvas abaixo da média em boa parte do centro-oeste, do sudeste, né? Mas será que só isso resolve? Só pensar em laninha resolve? Um único ingrediente para o clima? Não resolve, né? Então, o olhar integrado é algo que a gente tem visto que é fundamental para explicar o que está acontecendo, né? A minha carreira nas ciências atmosféricas começou... bom, eu fiz matemática, né? Não tinha nada a ver, né? Quer dizer, tem muito a ver, né? A matemática é fundamental para ciências atmosféricas. Mas eu comecei fazendo pesquisas de iniciação científica com bolsa da FAPESP, no Instituto Oceanográfico da USP, aqui do outro lado da rua, né? E acabei me interessando, né, por isso, e fiz um mestrado e doutorado em ciências atmosféricas nos Estados Unidos, né, trabalhando com alguns dados de campanhas internacionais no Atlântico. Era uma pesquisa que foi feita nos anos 70, com vários navios trafegando ali pelo Atlântico durante vários meses. O Brasil até participou com um navio do Instituto Oceanográfico. E eu trabalhei com esses dados, né? E aí, quando, voltando e assumindo a posição aqui no IAG, a minha preocupação é que a gente não tinha muitos dados concretos sobre a nossa meteorologia aqui. A gente tinha os dados operacionais dos aeroportos, assim, mas uma visão mais aprofundada a gente não tinha. Então, eu cheguei em 79 e em 80 comecei a preparar essa primeira campanha. Tinha um radar em Bauru, que foi também financiado pela FAPESP, na época do Oscar Sala. Então ele foi nossa base. O radar permite você ver onde está chovendo. Nós fomos para Bauru com equipamentos de superfície para medir radiação solar, temperatura, umidade e tal, e também com balões para fazer sondagens da atmosfera com mais frequência, né? Eu convidei meu orientador, que era um especialista nessas coisas, para vir. Ele veio também, financiado pela FAPESP. Passou esses meses nos treinando, né? Nenhum de nós tinha treino para pesquisa de campo, assim. Ele nos treinou, foi-se embora, e aí nós fizemos mais outra campanha aqui ao redor de São Paulo, e vários alunos fizeram mestrados e doutorados com esses dados, né? E foi como começou, e foi como eu fui tendendo para essa questão da Amazônia, que era, assim, o grande terreno desconhecido na época, e que acabou sendo onde eu acabei me especializando, né, nessa interação das chuvas com a floresta. Tinha um curso de meteorologia no Rio de Janeiro, na UFRJ, que havia sido instalado por uma equipe da Organização Meteorológica Mundial. E o INPE tinha um programa de mestrado, doutorado em meteorologia.
era tudo muito inicial, né? Aí nessa época, quando eu estava terminando a graduação, o IAG teve um diretor, o Giorgio Giacalha. Ele era da Poli e veio ser diretor do IAG. E ele viu que tinha astronomia, tinha geofísica e falou: cadê a meteorologia? O IAG tinha uma estação meteorológica com medidas que começaram nos anos 30, mas não tinha um departamento de meteorologia. Aí o Giacalha descobriu a mim e o meu marido, o Pedro, fazendo iniciação científica no Instituto Sonográfico, fazendo análise de dados meteorológicos das estações do sonográfico, em Ubatuba e Cananéia, e ele nos trouxe para o IAG, né? Ele queria que tivesse um departamento de meteorologia, com curso de graduação, com pós-graduação. E aí, nessa época, nós fomos fazer o mestrado e doutorado fora, para trazer uma formação nova, né, para o IAG. E aí, no cenário brasileiro, começou a pipocar cursos de meteorologia. Hoje tem vários, tem uns 10, ou até mais. Mas naquele começo era muito pouca gente. Você contava nos dedos das mãos o número de doutores em meteorologia. E hoje tem centenas, né? Então teve uma evolução muito grande daquele início, né, para os dias de hoje. O INPE já tinha meio que acordado que meteorologia era importante, já tinha mandado uma meia dúzia de pessoas para fora para fazer doutorado, e eles já estavam retornando. Eles são um pouquinho mais velhos do que eu e o Pedro, né? Então, quando nós voltamos, eles já estavam de volta, já faziam uns 4, 5 anos, né? Então, eles foram montando esse departamento que foi fundamental para o LBA, né? Foi de lá que saiu boa parte das ideias do que fazer, e tinha uma interação grande entre a universidade e o INPE naquela época, né? Durante todo o LBA teve uma interação muito grande.